Glória a Deus. Você que tem aí sua Bíblia, abre aí no livro de Marcos 5, do 21 em diante. Fala da cura de uma mulher e a ressurreição da filha de Jairo. Eu quero ficar aqui, eu quero ler aqui com vocês aqui o 5:42, que diz assim: logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Com grande espanto. É uma passagem que a gente prega muito, é uma passagem que eu já preguei algumas vezes aqui, se não me falha a memória, o Fernando já pregou. Já. Mas antes de eu falar um pouco do milagre da filha de Jairo, eu quero falar de um milagre dentro de outro milagre. E isso é maravilhoso. Deus, Ele é um Deus que Ele realiza milagre a todo instante. Quando a gente começa a estudar a partir do versículo 1, Jesus, ele estava indo em direção à casa de Jairo. Jairo, ele precisava de um milagre por ele, para ele e para a casa dele. Por que o milagre por ele? Porque ela era o pai. E pela casa dele, porque a filha estava quase morta. O que Jairo, Fernando, ele queria? Que Jesus, ele fosse o mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais que Jesus chegasse rápido. Mas não foi isso que aconteceu. No meio do caminho até a casa de Lázaro, tinha uma mulher. Da casa de Jairo, já estou querendo colocar Lázaro no meio. Lázaro foi a ressurreição de Lázaro. Também é um milagre. É um milagre. É um milagre e um milagre muito grande, porque Lázaro estava morto. Há 4 dias morto. E quando Jesus diz, Lázaro vem para fora, ele veio. Interessante que tinha 2 multidões também. A multidão que estava vendo, acompanhando Jesus na casa de Lázaro, no sepulcro, tinha uma multidão também acompanhando Jesus em direção à casa de Jairo. Mas no meio desse caminho tinha uma mulher. A menina tinha 12 anos. Essa mulher tinha 12 anos que ela sofria com grande fluxo de sangue. E ela ouviu falar de Jesus, igual você está ouvindo falar de Jesus agora. E o interessante, Abias, que essa mulher, ela precisava de um milagre. Mas não era a hora do milagre dela. Jesus não estava vindo para a casa dela, estava? Não. Jesus estava vindo para a casa de quem? De Jairo. O milagre era para ser aonde? Na casa de Jairo. Quem estava com pressa? Jairo. Mas mesmo Jairo estando com pressa, o milagre não aconteceu na vida da mulher? Sim. Mas quem teve que tomar a iniciativa? A mulher? E que iniciativa, não é verdade? Sim. Rompeu as dificuldades, mesmo estando enfraquecida pelas gotas de sangue há 12 anos caindo. Mas calma aí. Era para ela estar ali? Não. Mas precisava. Mas não era para ela ser apedrejada? Porque ela não era para misturar. Ela era impura? É. A lei mandava o quê? A lei judaica ela era impura. amaldiçoada. Ela era amaldiçoada. O que Jesus fez?
Abençoou. Então, aquela mulher ela já tinha ido em todos os lugares. Tem pessoas nos escutando que já bateu em tantas portas. Em tantas portas. Já foi em tantos lugares. E tudo não. E só precisa de quê? Romper a multidão. Tomar uma decisão. E a decisão é o que, Abias? Que a pessoa tem que tomar hoje. Romper as barreiras e aceitar a Jesus. Romper as barreiras familiares, romper as barreiras da preguiça, muitas vezes. Eu queria tanto, mas eu não... Romper o medo de se encontrar com igrejas que não preguem a verdade. Eu preciso romper tudo isso. E outra coisa, quebrar o preconceito. Vão me falar que eu sou crente. Ô Fernando, que isso? Os amigos vão se afastar. O amigo da bola, o amigo da cerveja. Mas é preciso. Não tem batido em todas as portas e nada tem acontecido. Rompe a multidão. Aquela mulher, ela rompeu a multidão e aperta e cotovelada e toca em Jesus. O interessante é que Jesus falou, opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Por quê? Porque tocou diferente. Aquela mulher tocou, foi curada. E o interessante que eu penso Jairo olhando, meu Deus, eu não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Minha filha vai morrer. E Jesus está parando aqui para socorrer essa mulher. Essa impura. E agora o que vai ser de em casa? Jesus está demorando. E a gente fica ansioso. A gente fica agoniado. E nada de Jesus chegar. Mas não é que Jesus não está indo. Ele está indo. Há um tempo, Eclesiastes é um tempo determinado para todas as coisas. O milagre já estava sendo... O milagre já estava sendo gerado. Jesus estava indo mesmo assim. Jesus, muitas das vezes a gente não está vendo, mas Jesus já está trabalhando em nosso favor. E a mulher recebe o milagre. E a mulher vai embora. Aí os caras chegam. Não incomode mais o mestre. Porque a tua filha morreu. Aí eu fico imaginando ele falando, tá vendo? Jesus não me ama. Jesus não importa com a minha casa. Porque se ele importasse comigo, Abias, ele não tinha parado para socorrer essa menina. Verdade. Incomodado com a bênção dos outros. Tem crente assim. E esse... ai. E eu fico imaginando aquele pai desesperado. Nós todo mundo aqui somos pai. E agora? Aí Jesus disse assim, opa, calma. Ela apenas dorme. Aleluia. Ela o quê? Ela apenas dorme. Como assim, homem? Mas o cara não disse que ela morreu? As coisas de Jesus... A visão de Jesus é diferente mesmo. Com a multidão ela o quê? Tava morta. Até pra família. Aleluia. E Jesus continua com Lázaro. Meu Deus, Lázaro sai para fora. Jesus continua ali caminhando com Jairo. Jesus vai caminhando com Jairo e chega na casa de Jairo. E eu fico imaginando a mulher de Jairo olhando para Jairo e falando assim: morreu, acabou a esperança. E Jesus, opa, vai saindo aí todo mundo. E se quando a gente lê o 40, primeiro assim, diz que a multidão riu de Jesus. E quando nós começamos a dizer assim, eu creio em milagres, eu vou orar por milagres, muitos rirem de nós. Muitos não acreditam. Muitos agora estão ouvindo e não acreditam no milagre. Uns estão sentados escutando, outros do lado rindo. Tá bom. O que esse menino está falando aí? Mas eu creio em milagre. Eu creio no seu milagre. Eu creio no Deus
que ressuscitou a Lázaro. Eu creio no Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Eu creio no Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. Eu creio num Deus que acalma as tempestades. Eu creio num Deus que faz andar sobre as águas. Eu creio num Deus da provisão. Eu creio num Deus que cura, num Deus que batiza no Espírito Santo. Eu creio num Deus que transforma a água em vinho. Faz um milagre. Não é para você beber vinho não, calma aí. Eu creio num Deus de milagres. Um Deus que faz algo novo. Agora tire a multidão. Ele falou, opa, tira aí. Aí eu fico imaginando, aí Lázaro, Jairo chorando, falando pronto. Eu fico imaginando Lázaro olhando para a mulher, Jairo olhando para a mulher. E vai tirando todo mundo ali. É Jesus. Toma a mão da menina e disse, Talita, come, que traduzido diz, menina, a ti te digo, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia! O milagre é tão grande que quem estava perto se assombrou. O milagre na tua vida, na minha vida, vai ser tão grande que as pessoas vão se assombrar e vai ver que nós somos servos de um Deus vivo, de um Deus que transforma. Um Deus que pega. Ontem eu estava assistindo um testemunho de uma menina. Ela estava praticamente morta. Jesus entrou e deu vida. E vida em abundância. Jesus está dando vida em abundância na tua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas o meu Deus hoje ele entra com provisão e te dá vida. Ei, levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abias, nosso Deus é um Deus de milagres. Quanto testemunho você tem para contar? Quanto testemunho o Fernando tem para contar? Quanto testemunho que eu já vi. Eu já vi o apóstolo orar para uma pessoa na Santo Antônio e os tumores na garganta da pessoa desaparecer. Você estava naquele evento? Você estava? Eu já vi nós orar por pessoas e pessoas ser curadas instantaneamente. E depois nós vamos orar. Já nós vamos orar. E milagres vai acontecer na tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. E as pessoas que estão perto vai se assombrar. A Ivanete, diretamente de Presidente Jânio Quadro, Bahia, disse que o Breno está fazendo 6 anos e pede oração por ele. Coloca aí. Já nós vamos estar orando pelo Breno. Deus te abençoe, Breno. Deus te abençoe, Ivanete. Que multiplique em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus te abençoe, Alex, aí onde você está, meu amigo. Quanto tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A ordem já foi dada. Quem manda é o teu Senhor. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Aonde você está, ele está te dando vida nessa manhã. Ele está te dando vida nessa manhã. O inimigo bateu em retirada. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E receba a vida em abundância. Deus abençoe a todos aí. Muita... Ô, Abias, se a gente parar para pensar, de manhã
Jairo ele não imaginava que no final do dia ele ia dormir vivendo com um milagre. Verdade. Verdade. Não é como começa. É como termina. Fernando, você já imaginou? Ele olhando para aquela filha e dizendo: Jesus veio na minha casa e o milagre aconteceu. Tremendo. Para que muitos, até mesmo para ele, que já seria um caso já inviável, Já inviável? onde ele tinha que se preocupar em preparar um velório. O povo já estava chorando, as carpinteiras já estavam chorando, já estava o arruaceiro do velório na casa. Isso é muito mais profundo. Por exemplo, um chefe de uma sinagoga chamar Jesus e a menina tivesse morrido. E o que ele ia falar na sinagoga? Ele ia dizer: você serve a Deus e vai chamar esse rapaz aí que está dizendo que está blasfemando? Olha, Jairo correu um grande risco e no final o nome do Senhor foi glorificado. E aí Jairo começou a pensar diferente. Verdade. Olha. Meu Deus, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Aonde Jesus vai, algo acontece. Zaqueu estava em cima de uma árvore, Jesus desce, vou para tua casa. Jesus senta na mesa com Zaqueu, acontece salvação de Zaqueu e da sua casa. Aonde Jesus vai, acontece algo diferente. Jesus ele não entra numa casa e sai, ou o cara diz: veio aqui, não aconteceu nada. Então se Jesus ele entra na minha vida, acontece algo. Se Jesus ele entra na sua vida, acontece algo. Jesus, quando ele entrou na minha vida, na minha família, aconteceu algo. Para isso precisa do quê? Aceitar Jesus. A tua permissão. Meu Deus. Precisa de quê, Fernando? A tua permissão. Quem permite? Você mesmo. Quem dá o primeiro passo? Tem que ser a sua atitude. Tem que ser o primeiro passo tem que ser seu. Em aceitar Rapaz, Jesus. o primeiro passo. E o resto? O resto é com ele. Ele cura? Cura, liberta, sara. Mas é só pra você? Jamais. Para todos nós. Pra toda? Para todo aquele que nele crê. Quando você aceitou Jesus, só foi pra você, Abias? Não. Para todo aquele que nele crê, para toda a família, para os vizinhos. Tem vizinhos meus abençoados. Mas a bênção... filha do seu Adão estava, e sinceramente dava dó, ela gritava: pai, o demônio está naquele canto. E nós na casa da frente orando e expulsando o demônio sem ele saber. Aleluia. E o milagre aconteceu? Aconteceu. Ela Como é tá que a gente liberta, ora? muito bonita, casada, infelizmente ficou viúva, né? Mas está lá com um filho lindo, e ela cada vez mais linda, trabalha em hospital. E assim, como é que a gente ora? Deus abençoa meu vizinho da frente, Deus abençoa meu vizinho de trás, do lado. Perfeito. A nossa oração em Ferraz é o que? Deus abençoe Ferraz. Deus prospere Ferraz. Deus que Ferraz seja uma cidade abençoada, próxima, seja uma cidade de paz. A capital da paz, a cidade do avivamento. Nós cremos assim, porque o milagre não é só para nós. E podemos aprender também que, independente da tua permissão, a multidão vai se levantar contra você. Com certeza. 30 segundos. Com certeza. Mas a multidão não impede de viver o milagre. A multidão não impede você de viver o milagre. Já voltamos para o último bloco de programa, A Voz do Brasil para Cristo. Então, já voltamos orando. Já vamos estar orando. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vai dar